lições que o filme Mãe ensina que provavelmente vocês não repararam. Enquanto eu faço aqui a minha maquiagem, eu vou estar contando pra vocês. E, gente, são lições pra vida que o filme ensina. Eu tô fazendo aqui uma playlist cheia de vídeos onde eu falo pra vocês num papo reto lições que os filmes ensinam. E, gente, sério, a maioria dos filmes ensinam lições na prática de coisas que a gente vê teorias na internet. Então eu vou ajudar vocês a ver isso. O filme de hoje é A Mãe. Ele tá disponível lá na Netflix. O filme A Mãe conta a história de uma mulher que ela serviu o exército e logo depois ela acabou se envolvendo aí com pessoas fora da lei. E aí ela acabou engravidando. A gente não sabe quem é o pai, são 2 homens que ela se envolve. E aí as coisas começam a ficar bem sérias depois que ela denuncia a prática e eles passam a persegui-la. E aí eles tentam machucar o bebê dela, que ela tá grávida até então. E aí acaba acontecendo umas coisas que ela tem que se separar da filha, mas ela não deixa de proteger a filha dela à distância. Inclusive ela se separa da filha dela justamente para que a filha dela conseguisse ter uma vida normal e não viver nessa vida que ela tava ali sendo perseguida, sem ter um minuto de sossego. A primeira coisa que o filme nos dá como lição é a responsabilidade dos atos, né? Você se responsabilizar pelos seus próprios atos. Ela se responsabilizou, inclusive ela foi lá denunciar quando ela descobriu que o que eles estavam fazendo era uma coisa muito mais séria. E aí, depois disso, ela passou a ser um alvo e ela não queria abrir mão da filha dela. Isso é muito enfatizado no filme, o quão é sofrido pra ela essa parte. Ela tinha consciência que a menina não precisava sofrer por conta dos atos dela. Então, essa menina é adotada por uma família, ela acabou salvando a vida de um agente, ela pede pra esse agente arrumar uma pessoa boa pra cuidar e criar a filha dela. E realmente a filha dela foi criada por pais bem atenciosos que cuidavam dela. A segunda lição que é nos dado é se preparar para desafios. Gente, ela passou 12 anos da vida dela morando numa cidade do interior, num sossego, sem nada acontecer. Vocês acham que ela estaria preparada para lidar com o que aconteceu no filme se ela tivesse ficado 12 anos abaixada a guarda e não treinado, não tivesse se mantido ali afiada? Vocês acham? Não, né? Claro que não. Então, estar preparado para momentos difíceis é uma das lições que esse filme mostra, porque ela não abaixou a guarda em nenhum momento. Ela ficou ali tendo uma vida extremamente ativa, treinando a mira dela, reforçando tudo que ela passou ali, tudo que ela sabia, para que quando acontecesse alguma coisa, ou se acontecesse alguma coisa, ela estivesse preparada. E era um risco, poderia não ter acontecido nada, eles nunca ter encontrado a filha dela, mas ela estava preparada para ambas as situações. Outra coisa que também fica muito claro no filme é a questão de você não se deixar levar pela emoção. Mesmo ela vendo ali a filha dela sendo levada, ela foi fria e calculista para conseguir ter as ações. Inclusive, quando ela passa a treinar a filha dela, ela chega até a falar isso. Que a filha dela fala, né, que ela não sente nada, que ela não tem emoções. E ela fala que essa é a única forma de sobreviver. Aquilo ali ela não tá dizendo que no dia a dia, a única forma de você sobreviver é você sendo fria sem sentir nada. Não é isso. Ali ela estava dizendo que no momento de dificuldade que você está passando, ser fria, entendeu? E não se deixar levar pelas emoções é a sua única possibilidade de sair do fundo do poço. Então, quando você tá passando por uma situação difícil, se você não tomar cuidado, você se desespera. É a primeira ação que nós temos. Só que o ato de sentir muito, se deixar levar pela emoção, ficar remoendo o passado, se lamentando pelo que você poderia ter feito, são tudo emoções que vão fazer você travar e provavelmente você não vai conseguir superar. Então, o fato de você ser fria e não se deixar abater nem sentir faz com que você consiga lidar com a situação de forma fria e racional. E, gente, se manter neutra, não se deixar levar pelas emoções quando você tá passando por uma situação de crise é a melhor coisa que você pode estar fazendo. Então ali, quando você assiste o filme e ela fala isso pra menina, você pode interpretar que é pra vida inteira. Mas, gente, quem consegue ser fria e não sentir nada a vida inteira? Vocês entendem? Não tem embasamento nenhum com a realidade. Entretanto, se você estiver passando por um momento difícil, você conseguir se manter centrada e focar em solucionar um problema ao invés de tornar o problema mais difícil, aí ela tá se referindo a isso. Outra lição que esse filme nos traz, e isso eles deixam muito enfatizado, é o poder da paciência, gente. Ela ficou 12 anos longe da filha, sabendo dela só uma vez por ano, que era no aniversário dela, que ela recebia notícias e foto. E ela se manteve cuidando da vida dela, do físico dela e da saúde dela, enquanto esses 12 anos se passavam. Gente, é 12 anos.
é o poder da paciência, vocês entendem? Não houve precipitação, não houve ali excesso de emoção, apenas a paciência. E, gente, de longe, eu acho que é a parte que mais a gente tinha que se atentar a esse filme. Porque a paciência é uma carta na manga que, se você tiver, te deixa muito à frente do que muita gente. Normalmente, o que nos atrapalha é a falta de paciência. A gente sabota nossos planos por falta de paciência. A gente tende a não esperar as coisas acontecerem por falta de paciência. É tanta coisa que pode acontecer que a gente normalmente faz no nosso dia a dia por falta de paciência. A gente estraga momentos, estraga situações, estraga projetos, abre mão de planos porque a gente acha que não deram certo e simplesmente a gente não deu tempo das coisas acontecerem. Então, esse filme nos deixa muito claro, mas muito claro mesmo, como uma pessoa que tem paciência está na vantagem. E definitivamente a mãe nesse filme, ela tem paciência. Ela tem paciência para enfrentar os dois homens que a perseguiram por anos e fez com que ela perdesse a filha dela. Ela teve paciência na hora de conhecer a filha dela, porque ela simplesmente esperou 12 anos para isso e talvez esse dia nunca chegaria, e ela estava preparada, paciente para isso. Ela teve paciência para esperar e ver o que a vida aguardava para ela, porque, como eu falei para vocês, poderia acontecer o que aconteceu no filme, mas também poderia acontecer deles nunca ter encontrado a menina e ela nunca ter tido a oportunidade de conhecer a filha. E por último, e não menos importante, ter alguém para confiar. Gente, tem que ser alguém realmente confiável, tá? Eu não tô falando de amizade que, sei lá, você fez, já simplesmente trocou todas as chaves da sua vida. Eu tô falando de uma pessoa que realmente prova que tá com você. E ali a gente teve dois personagens que mostraram isso. O primeiro personagem foi o amigo dela, que quando ela foi pro interior, simplesmente a ajudou, arrumou uma cabana para ela ficar, contribuiu ali, depois ela precisou que a filha dela ficasse com ele cuidou da filha dela, tá? Que a filha dela fugiu, mas ele tava cuidando dela e tava disposto a sair da cidade, sair da vida dele pra ajudar ela. Então ali ele foi tão amigo, que eu de fato acreditei que ele era o pai dela. Eu botei na minha cabeça que ele era o pai dela. Eu falei, nossa, ele deve ser o pai dela, sabe? Eles ficam mantendo ali, os dois são agente, mas ela acabou dizendo numa parte do filme que ela era um alvo fácil porque ela não tinha família, ela não tinha ninguém. Então ele não era o pai dela. De fato, tem uma cena do filme que a menina pergunta pra ele como ele conheceu a mãe dela, né, no caso. E ele fala que os dois serviram juntos. Eu queria acreditar que ele era o pai dela, mas eu acredito que não era. Era um amigo mesmo. Então ele era de fato um amigo de confiança e muita confiança. E o segundo foi o agente. E eu garanto pra vocês, o agente, a gente viu que provou pra ela que era de fato confiável. E o amigo dela também deve ter provado muito, porque nesse filme, gente, ele foi tão amigo que eu achei até que ele era um parente dela. Mas é isso, são 5 lições que o filme A Mãe nos mostra. Eu tenho certeza que quando vocês reassistirem esse filme, vocês vão ver com outro olhar. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade. Esses vídeos onde eu faço análise de lições que o filme ensina tá na playlist Papo Reto. Então aqui no canal a gente tem uma playlist chamada Papo Reto, onde vocês conseguem ter acesso a todos os vídeos de lições de filme que eu já disponibilizei aqui. E até o próximo vídeo.